Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com o pastor Esdras Carvalho. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do pastor Esdras Carvalho. Que bom ter você conosco, você que nos acompanha nessa jornada semanal. Todas as quintas-feiras nós estudamos as Escrituras, falamos do que a Bíblia nos ensina. Se você é nosso companheiro de jornada, você já sabe, nós sempre convidamos você para ser um multiplicador. Espalhe para os seus amigos, convide alguém para ouvir podcast, e daí já indique o podcast do pastor Esdras. E ensine alguém que ainda não sabe usar este recurso e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. E seja muito bem-vindo você que está hoje pela primeira vez, quem sabe atendeu o convite de alguém, seguiu a dica de algum amigo seu e hoje está nos ouvindo pela primeira vez. Pois bem, seja bem-vindo e eu já te convido a fazer parte desse time de modo ativo. Você pode espalhar a palavra de Deus, dizer para as pessoas que você conheceu esse podcast e recomendar para que as pessoas ouçam. Ensine alguém a usar podcast, a acessar esse recurso. Nós estamos fazendo um estudo, é um intervalo. Nosso estudo é em Provérbios, mas nós fizemos uma pausa e hoje é a segunda semana fazendo um estudo sobre homoafetividade, um conflito humano visto sob a perspectiva das Escrituras. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E eu te convido a ouvir o primeiro episódio, que foi semana passada. Se você ainda não ouviu, depois que você ouvir esse, corra lá e ouça também o episódio 1. Ali nós fazemos a primeira argumentação nossa, que é a partir da criação. Gênesis capítulos 1 e 2 e também Isaías capítulo 45. O verbo bara, do hebraico, que é o verbo para o ato de Deus criar. E nessa criação expressar seu desejo, seu desígnio, sua vontade. Portanto, é imperdível. Ali está a primeira pedra angular deste edifício que estamos construindo juntos. Qual é a cosmovisão cristã? O que diz a teologia bíblica? O que dizem as Escrituras sagradas sobre este tema? Acompanhe-nos. Hoje, o segundo episódio, nós vamos falar sobre Gênesis 19, a infame história de Sodoma e Gomorra. Vamos lá? Não é preciso ser um leitor muito atento das Escrituras para saber da desonrosa e infame menção que é feita a Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 19. Falar nessas duas cidades geralmente é um recurso bem fácil para quem quer se referir a um tipo específico de pecado. Tanto é assim que nós até temos um termo próprio, que surgiu a partir dali, que é o termo sodomia. O capítulo 19 de Gênesis narra a chuva de fogo e enxofre que Deus derrama sobre as duas cidades para puni-las por sua impiedade, perversidade, imoralidade. Sempre que Sodoma e Gomorra forem mencionadas no Antigo Testamento, será como sinônimo de pecaminosidade extrema. Você vai encontrar isso em Isaías 1, do 9 ao 10, também o 3, versículo 9, Jeremias 23, 14, Ezequiel 16, do 44 ao 58, também sobre julgamento divino nestas cidades, Deuteronômio 29, 23, Isaías 13, 19, Jeremias 49, versículo 18, capítulo 50, versículo 40, enfim, nas Escrituras, essa é a menção que se faz a Sodoma e Gomorra. Já no Novo Testamento, o próprio Jesus vai usar do argumento de Sodoma e Gomorra para nos advertir. Ele adverte os seus ouvintes e, por óbvio, também a nós, acerca da ira iminente e expondo a dureza de coração daquela gente. Mateus capítulo 10, versículos 14 e 15, capítulo 11, versículos 23 e 24, Lucas 10, do 10 ao 12, Lucas 17, do 26 ao 30. Então, o que foi que aconteceu realmente em Sodoma e Gomorra? 2 anjos vieram visitar Ló. Sua visita era para cumprir a missão de tirar Ló e sua família da região que seria destruída por Deus.
Esses anjos se encontram com Ló, o sobrinho de Abraão, junto à porta da cidade de Sodoma. E aí Ló os levou para casa e preparou para eles um banquete. Aí os homens da cidade viram os estrangeiros e foram até a casa de Ló. Ló e seus hóspedes, quando terminaram o jantar e já se preparavam para dormir, e de repente os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, diz a Bíblia, cercaram a casa de Ló e quiseram fazer sexo com aqueles dois homens. Se bem que não eram homens, eram de fato anjos. Todavia, a perversidade daquela gente de Sodoma era tão grande que eles exigiram que Ló pusesse os seus visitantes para fora, pois queriam fazer sexo com eles. Ló se recusa a fazer isso e infelizmente chega ao cúmulo, a loucura de oferecer suas 2 filhas para que os homens fizessem com elas o que desejassem. Mas a turba ainda assim não se continha. Recusaram aquela oferta e se lançaram ao intento de arrombar a porta da casa para pegar os 2 estrangeiros à força. Eles queriam dar vazão aos seus impulsos, suas inclinações desmedidas e absolutamente descontroladas. No auge de toda aquela insanidade, os 2 convidados, os anjos, pegam Ló e o levam para dentro de casa, fecham a porta e ferem todos aqueles homens de Sodoma com cegueira. E assim colocam um ponto final naquele tumulto. O horror planejado pelos habitantes de Sodoma não chegou a se concretizar, mas deixou explícita a infâmia daquela cidade, da sua cultura sexual tão depravada. A cena de Gênesis 19 é aviltante, é horripilante. Mostra uma gangue de estupradores. É lógico que o texto é específico. Não se refere a 2 homens, 2 mulheres, num ato sexual consensual. Claro que não. A gente sabe ler, a gente sabe disso. Nós não estamos, de fato, diante de uma relação pactual, consentida. E é por isso que alguns dizem que não se trata de homossexualidade. Aliás, até lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, se aponta um problema de injustiça social em Sodoma. E isso é possível ler isso em Ezequiel, capítulo 16. Quando você lê o texto de Ezequiel, você percebe que não se trata somente de homoafetividade, de homossexualidade. Se trata, na verdade, de outros problemas que estão denunciados pelo profeta. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma, diz o texto. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Então, de fato, não se trata somente de homossexualidade. Mas é preciso ler um pouco mais do que apenas o versículo 49. E é o que eu vou fazer agora. Ouça de novo a atenção agora para esse texto, mas eu vou ler do 47 ao 50. Diz assim: Todavia, não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, a fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações, atenção a esta palavra, abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. O texto de Ezequiel realmente fala da iniquidade de Sodoma em termos de injustiça social, mas também fala da natureza sexual do pecado daquele povo. E isso fica evidente na palavra abominações, que é usada 2 vezes. É usada no versículo 47
e é usada no versículo 50. No versículo 47, você andou nos mesmos caminhos em que andaram e fez as mesmas abominações. No versículo 50, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Abominações é uma expressão hebraica, toebah. Em hebraico é toebah. A abominação é um pecado separado do bloco que está descrito nesta porção bíblica, Ezequiel 16, do 47 ao 50. O que Deus tem em mente é alguma coisa além da ociosidade e da injustiça social. A expressão hebraica é utilizada na Bíblia para condenar a prática homossexual. Então, quer dizer, nós temos que sair de Ezequiel 16 e voltar lá para Levítico 18, onde se usa a mesma expressão. Levítico 18 e 22 diz assim: não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É toebah, abominação. Agora Levítico capítulo 20, versículo 13. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Veja de novo aqui a ideia do toebah. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Ao usar o termo toebah, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 16, está fazendo eco a este conceito de toebah, de Levítico, que acabamos de ler. Aliás, é a mesma expressão, portanto, a gente pode dizer que se trata do mesmo caso. É o código de santidade de Israel. Levítico é o código de santidade de Israel. Em Levítico, vários pecados são descritos como abominações, mas somente este pecado específico é distinguido como uma abominação. Logo, a gente tem aqui segurança, tranquilidade para afirmar que o caso de Sodoma era um caso de muitos pecados. Orgulho, injustiça social, mas também seguir o comportamento homossexual. E o texto é específico, né? Quando você lê Levítico, você diz assim, ó, não se deitará com outro homem, como se mulher fosse. Por óbvio, você sabe que se nós temos o episódio passado falando de Gênesis e que a criação divina estabelece como o homem para a mulher para o homem, então o texto também se aplica à mulher deitando-se com mulher como se homem fosse. Então o texto é específico. Este ato, este intercurso sexual entre pares de mesmo sexo é considerado toebah, tanto em Levítico quanto em Ezequiel. Portanto, o episódio de Gênesis 19, Sodoma e Gomorra, está enquadrado dentro da mesma moldura, a moldura da abominação. Então, a gente tem que olhar essas coisas sob esse ponto de vista. Aí vamos agora pontuar algumas coisas. Para que haja o cumprimento do desígnio divino, uma só carne, espera-se de modo natural a relação heterossexual, um homem e uma mulher. A união ao nível de uma só carne carece imprescindivelmente da relação entre um homem e uma mulher. Ponto. Segundo, a procriação, que também faz parte do desígnio divino para a relação conjugal, conforme Gênesis 1 e 28, estabelece, portanto, que Deus, o Criador, tinha de prover um meio através do qual a multiplicação da espécie pudesse ser realizada. E aí recorremos ao livro de Gênesis novamente. Portanto, em Gênesis capítulo 1, versículo 18, nós lemos que para governarem o dia e a noite, e para, aliás, versículo 28, 1 e 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então o desígnio deste Deus que é Criador está também revelado nesta ordenança, nesta ordem que Deus dá. Eu fiz o homem para a mulher para o homem, e agora dei a vocês uma ordem: procriem, multipliquem, encham a terra. Gênesis 1, 28. Agora, Gênesis capítulo 2,
e versículo 18, que diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Portanto, nós temos o propósito de Deus do homem para com a mulher, da mulher para o homem, e o propósito de Deus de que esses dois procriem. É claro que a procriação não é o único propósito do casamento. Casamento é para a amizade, afetividade, comprometimento, fidelidade, cuidado recíproco, mutualidade, honra, carinho, complementação, mas também tem, entre todos estes propósitos, o propósito da procriação. Se a procriação só é possível entre o homem e sua mulher, então estamos colocados dentro do desígnio divino, um homem para uma mulher. O Deus que criou assim, proveu este meio também. Terceira coisa que é preciso enxergar: o próprio Jesus valida o padrão de casamento estabelecido em Gênesis 2 e 24, porque quando você lê o versículo 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse padrão é validado por Jesus em Mateus. Lá no capítulo 19 de Mateus, Jesus recorre a este conceito de Gênesis para, com isto, validar o que Deus havia estabelecido em Gênesis. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez? Homem e mulher, veja, o Criador, aquele que criou, os fez, aquele que no que fez guardou coerência entre o desejo que tinha dentro de si e o que fez e o que colocou no mundo. Os fez homem e mulher, e o Criador disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É Jesus dizendo isso. Versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, Jesus, em Mateus 19, do 4 ao 6, recorre a Gênesis, ele faz isso de novo em Marcos, capítulo 10, versículos 6 ao 9, e faz com isso uma validação neotestamentária do propósito veterotestamentário. Aliás, a monogamia se fundamenta sobre as bases da união heterossexual. Afinal, duas pessoas, ou quantas forem, podem comprometer-se visceralmente entre si. E isso, portanto, dispensaria a fidelidade que se estabelece exclusivamente entre um homem e uma mulher. E é por isso que Deus jamais aprovou a poligamia. E conquanto o Antigo Testamento registre os atos de poligamia, em momento algum você encontrará o endossamento, a validação divina para isso. O propósito de Deus sempre foi um só: um homem para a sua mulher, uma mulher para o seu homem, os dois tornando-se uma só carne. Dentro deste parâmetro existe a lógica da monogamia, porque quando alguém diz assim, um homem pode ser fiel ao seu parceiro, uma mulher é fiel à sua parceira, mas este conjunto também pode ser ampliado. 4 pessoas, num propósito de fidelidade, de companheirismo, vão conseguir privilegiar este compromisso entre si. Logo, o compromisso de fidelidade, da intimidade conjugal, está estabelecido na base da heterossexualidade. Então, a monogamia se fundamenta sobre as bases da união heterossexual. E por fim, o significado histórico redentor do casamento como um símbolo divino na Bíblia só funciona se o casal matrimonial for um par complementar. Não tem outro jeito. Jesus e a igreja também usa, essa figura também usa, da mesma premissa. Não dá para usar essa figura de linguagem que Paulo usa no Novo Testamento se o pressuposto que se escolha para respaldar a figura seja um casal homossexual. Então, queridos, a homossexualidade, quando praticada, fique isso bem claro, está enquadrada na Bíblia dentro do termo
Toebar. Lá em Sodoma e Gomorra havia sim a injustiça social, havia sim a desigualdade, havia sim a insensibilidade, mas havia também o pecado sexual. Ora, se não havia a ideia do pecado sexual, por que foi que Ló ofereceu suas 2 filhas virgens para que os homens saciassem seu intento? Não tem lógica. Então, o que lemos lá em Sodoma e Gomorra, embora seja uma intenção de um bando de doidos, loucos, estupradores, querendo violentar os 2 estrangeiros, na raiz daquele desejo está a homossexualidade. Um monte de homens, velhos e jovens, querendo ter relações com os 2 estrangeiros. De fato, essa relação seria forçada, seria um estupro, seria uma violação, mas a premissa é a atração pela pessoa do mesmo sexo. E dentro desse conceito, nós encontramos a palavra toebar, a abominação. Deus abomina. Não importa que seja um ato de violação. O que Deus está abominando está na raiz da coisa, o desejo pelos homens, de homens desejando homens. E a Bíblia considera isso abominação. E aí nós temos que encarar, a partir dessa premissa, os pressupostos que falamos agora há pouco. Que o cumprimento do desígnio divino só é possível uma só carne, se for homem e mulher. A procriação só é possível homem e mulher. O próprio Jesus validou o padrão do casamento, um homem e a sua mulher, e o significado histórico redentor do casamento, Cristo e a igreja, por símbolo, só pode fazer valer-se a partir da figura do homem com a sua esposa. De outro modo, não se consegue fazer a fundamentação para este argumento. É até uma questão epistemológica, por assim dizer. Logo, nós hoje precisamos recorrer ao podcast da semana passada. Deus cria, na criação tem um propósito, o homem para a mulher para o homem. E agora Deus considera abominação o homem que deita-se com outro homem como se mulher fosse. E, por razoabilidade mínima, Deus condena como abominação a mulher que deita-se com outra mulher como se homem fosse. Estamos aqui dentro do grande quadro da história de Sodoma e Gomorra e avaliando, interpretando, fazendo exegese bíblica, hermenêutica bíblica, a partir da hermenêutica contextual. Levítico nos mostra que o que Ezequiel declara enquadra o pecado de Sodoma e Gomorra dentro do toebar, a abominação da atração homossexual. Espero que tenha ficado bem claro. Na semana que vem tem um pouco mais e cada semana vai aclarando as anteriores. Se você não ouviu o episódio primeiro, que é o da semana passada, eu lhe aconselho a ouvir. E agora, se você só ouviu o primeiro, acabou de ouvir o segundo, faça a junção entre os dois e você vai somando aí o contexto. Hoje colocamos, portanto, a segunda pedra, que é fundamental para a construção do edifício, que é a cosmovisão bíblica para um assunto tão pertinente dos nossos dias. Espero encontrar você de novo por aqui na próxima semana. Um abraço forte e até lá.